nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Está no ar o programa Eu e Mais Um programa direcionado especialmente aos discipuladores, aos irmãos membros que estão fazendo acompanhamento com os novos convertidos. A cada lição, a cada programa, nós estamos trazendo orientações, dicas de como agir em determinadas situações, tirando dúvidas quando vocês as enviam pelo nosso WhatsApp e também acompanhando cada lição do novo manual do batismo que nós estamos usando como base juntamente com a palavra de Deus para este discipulado, este acompanhamento aos novos convertidos. E hoje nós vamos falar o que é ser membro de uma igreja. Como eu já disse na lição sobre batismo, que o crente se torna membro da igreja pelo meio do batismo. Toda pessoa que na realidade aceitou Jesus não vai deixar passar a oportunidade de se unir à igreja e ser contado como membro. Eu penso assim, né? E pelo que a gente disse antes, nós chegamos à conclusão que nem todos que frequentam a igreja, os cultos, são membros, senão aqueles que preencheram os requisitos para serem membros. Aqui no Novo Testamento, segundo o que diz, não existe igreja sem o batismo, né? Pelo contrário. Então, vamos reforçar aqui. Depois que a pessoa conheceu a palavra, aceitou o Senhor, está arrependida de seus pecados, ela é batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ela se tornou Igreja de Cristo, membro através do batismo. E também algumas vezes, os membros de uma igreja, devido às circunstâncias da vida, têm de se mudar de uma residência e morar em outra cidade. Como que a gente faz? Talvez você escolheu aquela pessoa para fazer acompanhamento com o discipulado e ela tem de se mudar para outra cidade. Você não pode deixar esta pessoa abandonada ao léu e simplesmente dizer, olha, aqui está o endereço, nós temos uma igreja lá na sua cidade onde você vai morar, aqui está o endereço, você chegue lá e fala para o pastor que você é crente, já aceitou Jesus aqui na minha cidade, você vai para outra, então você chega lá e se apresente. Não, isso não é suficiente. Nós temos que dar continuidade, nós não podemos abandonar esta pessoa. Lá ela não conhece ninguém, talvez, não conhece a nossa igreja, não conhece o pastor, não conhece os membros, ela conhece você como professor dela, como o discipulador dela. Então você tem que entrar em contato conosco aqui em São Paulo, ou se você conhece o pastor dela, ou se você quiser acompanhá-la nesta viagem, que seria uma ótima opção de vocês se aprofundarem na amizade e ela também criar mais confiança em você, você pode dizer, olha, se você quiser, se você deseja, eu posso acompanhar você nesta viagem e quando eu chegar lá eu falarei com o pastor e uma pessoa, um novo discipulador fará aquilo que eu estou fazendo com você. Ou também, se você quiser, eu posso fazer esse discipulado à distância, pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa de ter um discipulador na sua cidade que poderá visitar você, levá-la à igreja. Então, essa situação pode acontecer durante esse acompanhamento ao novo convertido. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Se ela vai mudar de cidade, ela não é membro ainda da igreja, talvez, não é batizada, mas poderia, sim, ter uma carta de recomendação do pastor, onde ela está frequentando com você agora. O pastor vai escrever nessa carta de recomendação, né? Esta pessoa está sendo acompanhada pela irmã tal, aqui na cidade, na igreja tal, Deus de Amor do bairro tal, que está situada na rua tal, e ela passará a frequentar e precisará também de um discipulador para este acompanhamento nesta igreja, a partir da data tal, e assina e carimba. Isso é muito importante para que a pessoa se sinta cuidada, né? Que ela se sinta amada, acolhida. Isso pode acontecer durante o discipulado? Claro que sim. Então, por uma carta de recomendação, algumas vezes os membros da igreja mudam-se de cidade e, neste caso,
o seu pastor, né, onde ela está congregando com você, ele faz uma carta de recomendação, e quando ela chegar a essa nova cidade, nessa nova igreja, ela apresenta esta carta dizendo que ela está sendo discipulada por você, e o pastor assina. Para nós terminarmos o programa de hoje, por que a gente tem que ser membro? Primeiro, porque o próprio Jesus disse, né? Está muito claro aqui em João, capítulo 17, 21 e 22, e também em Atos 2, 41. Isso está muito claro que é um dever de nos unir a uma igreja onde Cristo é servido e a verdade é ensinada e mantida. Voltamos àquela mesma questão: será que precisamos congregar? Precisamos estar congregados fisicamente, presencialmente a uma igreja? Aqui está a resposta em Atos 2, 41. Por que devemos ser membros? Também para que sejamos contados entre os seguidores de Jesus. Porque aqueles que amam Jesus desejam que suas influências façam a diferença na causa do próprio Jesus. Também devemos ser membros para fazermos parte da grande comissão que motiva a igreja. Qual que é a grande comissão? Você saberia me responder, você que é discipulador? 10 segundos para você pensar. O que é a grande comissão? Muito fácil, é aquilo que você já está fazendo. A grande comissão dada por Jesus está no livro de Mateus 28, versículo 19, que nós estamos falando nesse projeto Eu e Mais Um. Ide e pregai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todas as nações. Não é ir e apenas ficar neste ide. Não é ir e ensinar, batizando-os. Isso é a grande comissão. Por isso, é um dos motivos que devemos ser membros. Todos nós temos um talento, ou seja, uma inclinação natural, eu posso dizer, de realizarmos uma determinada atividade, por exemplo. Tem gente que tem o talento de costurar, tem gente que tem o talento de ser carpinteiro, outros de cozinheira. O seu talento será usado para servir a Deus em qualquer área da igreja. Não precisa você ter o dom ministerial de ser um pastor, o dom espiritual da profecia para ser membro de uma igreja. Não, isso não é. Mas é claro que nós devemos buscar os dons, os mais excelentes, diz a palavra. Mas todos nós temos um talento, uma inclinação natural de fazer uma certa atividade. Não é verdade? Deus dá a cada pessoa aquela capacidade para desenvolver este talento inato, seja na área musical, seja na área de ensino. Então isso você vai usar para servir o reino de Deus. Então também, por isso que devemos ser membros, para fazermos parte da grande comissão que motiva a igreja, né? Através da grande comissão e também através dos nossos dotes, ou seja, nossos dons naturais, dons espirituais ou dons ministeriais para edificar esta igreja. Por isso é importante nós sermos membros de uma igreja e congregarmos nela para juntos, mutuamente, ajudarmos um ao outro naquilo que o Senhor tem nos dado, seja dons naturais, ministeriais ou espirituais. E também é necessário nós sermos membros por causa das nossas próprias necessidades. Mas como é isso? Nós necessitamos de alguém para que esteja ao nosso lado, não só como cônjuge. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Nós temos necessidades de ouvir alguém conversando conosco, nos trazendo uma palavra de consolo, palavras de orientações, companheirismo, alguém que se interaja conosco. Como é ruim você estar preso numa cela ali fria, não é verdade? Esta é a maneira em que foi inventada para corrigir e punir os criminosos. Uma cela, né, isolada, talvez sem, às vezes só sai para tomar sol e às vezes nem isso.
Eles falam solitária, né? Já diz tudo, estar solitário. E nós não devemos ser solitários, e não queremos e não gostamos de ser solitários. E a igreja se torna uma família, nós somos irmãos. Nós somos uma família. E qual família que não se relaciona, que não se conversa, que não se confraterniza, que não sentam à mesa? Então nós vemos que quando nós somos membros e congregamos, nós temos tudo isso. Ah, não, eu não vou naquela igreja porque só tem hipócrita, tal. Todo lugar tem hipócrita. E Jesus veio para os hipócritas mesmo, para os doentes. O Senhor Jesus veio para os criminosos, veio para aqueles que não são salvos, não é verdade? Na igreja nós vamos encontrar todo tipo de pessoas. Aqueles que não se converteram, apenas se convenceram. Porque existem os convertidos e os não convertidos, né? Muitos chamados, a Bíblia diz, para o Evangelho, e poucos são os escolhidos, aqueles que foram realmente escolhidos, que entenderam o Evangelho. É necessário nós sermos membros e congregarmos, sim, porque nós necessitamos um do outro, necessitamos da comunhão com os nossos irmãos, porque nem eu e nem você somos autossuficientes, ou seja, independentes, que não depende de nada ou de alguém. Nós somos dependentes 100% de Deus. A nossa vida é totalmente 100% necessitada e dependente de Deus. Somos dependentes de companhia, de uma pessoa. Por isso a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma adjutora para que esteja com ele ali ao lado dele, ajudando. É claro que às vezes tem a escolha, tem pessoas que querem viver solteiras e nós respeitamos a opinião, cada um faz o que bem entende, que é bem para ela, não é verdade? Tem gente que escolhe viver para o Evangelho porque os solteiros procuram agradar ao Senhor, enfim. Este não é o tema, mas nós precisamos de pessoas, até os solteiros se interagem com outras pessoas mesmo não estando casadas, não é verdade? Nós precisamos de companhia e lá na igreja nós podemos encontrar irmãos, amigos, irmãos que compartilham conosco do nosso dia a dia, da nossa rotina. E há amigos também que são mais chegados do que irmãos. Então é por isso também que devemos ser membros e congregarmos. Aqui também está a resposta de muitas pessoas que nos perguntaram nas programações anteriores por que devemos congregar, se poderíamos estar em casa hoje numa live ou apenas ouvindo pelo rádio um culto. É necessário congregar, é necessário estarmos uns unidos ao outro. Nós necessitamos desta comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Assim nós vamos encerrando mais um programa. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aí foi mais um programa Eu e Mais Um, na apresentação de Débora Miranda. A paz do Senhor e até a próxima. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.